Paz e luz, Bezalel, que a graça revelada do Espírito de Deus brilhe em sua vida através da força do conhecimento da palavra revelada do Reino dos Céus. Hoje vamos nos preparar porque dia 7 de agosto começa o estudo do livro Mentes Negativas Anulam a Fé. Estávamos esperando ansiosos por isso, não é? E graças a Deus vamos começar. Mas o estudo de hoje, além de preparar, ele trata ainda do exercício do ministério Gideão, para que esteja bem fixo em sua mente a habilidade, a força e os benefícios recebidos pelo Gideão, além da batalha espiritual que nós vencemos através da força da fé. E é importante aprofundarmos nisso, porque ao entendermos a reverência, o temor, a sabedoria e o entendimento apostólico sobre a visão de Gideão, aquele que é Gideão, que está num propósito de fé, ele recebe de Deus muito mais do que imagina. E cabe a você aprender e ensinar a quem precisa, ensinar a todos, porque essa é a nossa missão. Aliás, a vida é assim. A vida é para ser compartilhada. Todos os organismos vivos têm um dos propósitos principais, que é reproduzir. E quando nós, na nossa vida em Cristo, nós reproduzimos o conhecimento que nós temos, estamos propagando a fé no reino dos céus. O diabo, ele pode ser diabo, mas ele não é burro. Ele sabe que a mensagem dele também precisa ser divulgada. Por isso você vê tantas coisas desastrosas, pessoas sem conhecimento, sem o preparo espiritual, sem a força de Deus e que falam abobrinhas para todo lado. Mas nós acreditamos no poder revelado do reino, na força dos atos proféticos, na realização da fé sendo colocada em prática para vivermos em vida, começarmos em vida o reino dos céus. Vamos hoje ao estudo do exercício do ministério Gideão, que está muito forte. Vamos lá, daqui a pouco. Mas antes, vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu agradeço pela direção apostólica que o Senhor nos deu, porque a revelação dada aos apóstolos vem de uma forma vertical, de cima para baixo. Não é da nossa cabeça, não é da cabeça do homem, mas da fonte da graça do Teu Espírito. E debaixo dessa autoridade espiritual e dessa força poderosa que nós temos, nós vamos aprender a viver. E este estudo é parte disso. Te louvo e te agradeço pela vida do meu apóstolo Adelino de Carvalho. Te louvo e te agradeço, meu Deus, pela minha apóstola Sol e pelo dia da cura, que começou pegando fogo forte. Tantos testemunhos já começaram a aparecer logo no primeiro dia. E vamos ouvir muito mais. Isso é o conhecimento aplicado, a palavra que o Senhor nos deu, tornando-se viva na vida de cada irmão. Eu agradeço por esta aula, pelo estudo que vai começar dia 7 de agosto. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, que o Espírito de Deus fale com você. Vamos lá? Exercício do ministério Gideão, partindo para o ataque. Vivemos numa jornada diária durante a caminhada. As lutas vão surgindo e não se pode fugir delas. Uns vencem, outros tombam. Quem desiste já perdeu antes de lutar. Quem quer vencer precisa ter discernimento para saber lutar a luta certa. Não adianta ser guerreiro. Tem que saber qual luta deve lutar. A luta exclusivamente espirituais. Inimigos ocultos e manipuladores de situações para te destruir. Há outros que se escondem com palavras lisonjeiras,
São pessoas que você deve se afastar, mas saiba que a maioria das lutas são espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é importante entender que não adianta ser guerreiro, tem que saber qual luta deve lutar. Essa é a diferença dos nossos apóstolos para aqueles que acham que conhecem o mundo espiritual. Aqueles que acham que sabem o que é batalha espiritual. Porque acreditam que é só através da oração. E a oração, apesar de ser necessária e fazer parte do âmbito da batalha espiritual, a oração não é a única arma, uma das únicas armas. Existem outras que a pessoa precisa compreender. Até porque, para chegar até a oração, exige toda uma atitude. Porque primeiro tem que partir do pensamento, ou seja, tem que mudar a cabeça. E é aí que entra um dos pontos onde o diabo, as forças das trevas, elas agem para travar a mente das pessoas. Para fazer com que duvidem, para fazer com que não acreditem, para fazer com que não enxerguem. Então, se uma pessoa não consegue enxergar a luz do fim do túnel, se ela não consegue enxergar que Deus pode fazer por ela, ela não consegue nem sequer orar. Então, aí a gente já parte de um princípio de que muitos que já colocam e fazem assim, vamos vencer na base da oração. E se a mente da pessoa não estiver preparada? E se a pessoa não tiver a fé para crer naquilo que vai acontecer? Observe que os que procuravam Jesus, eles sabiam de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, eles propagavam os milagres, a mensagem de Jesus. Jesus enviava os discípulos, primeiro os 12, depois os 70, que iam de cidade em cidade falando. E aquilo ia gerando a fé no coração da pessoa sofredora. E quando a pessoa chegava até Jesus e Jesus perguntava, você crê? A pessoa logo falava, creio. Eles não iam encontrar Jesus apenas porque ele era uma atração turística ou porque era um homem apenas sábio, mas iam encontrar porque tinham ouvido os testemunhos. Daí a importância de você contar e ouvir testemunhos e propagar os testemunhos, sejam nas células, seja no santuário, seja nos trabalhos de assistência espiritual, nas visitas de casa em casa, no evangelismo. O evangelista ele tem que estar preparado, sabendo o que acontece na força da fé, tanto na vida dele, na sua experiência pessoal, quanto no que acontece ao seu redor, na vida de todos aqueles que são fiéis, na dança profética das Marias, na dança profética dos valentes de Davi e do Jaés, na força da fé da corrente forte, como a corrente poderosa da cura, que se seguida direitinho, de uma forma dos 14 preces, as 14 orientações vão conduzindo a pessoa até a espada de Miguel para cortar todo o mal. E muitos já contam testemunhos até antes disso, porque o milagre de Deus vai enchendo cada um de fé. A nossa função é nos encher de fé e vencer o mundo espiritual. E é importante entender isso, porque muitas pessoas, elas acham que o inimigo é fulano, é beltrano, é o vizinho, é o parente, e eu não vou descartar que às vezes dentro da própria casa tem alguém que é contra você, tem um vizinho contra você, tem uma pessoa que não gosta de você. Mas é importante entender de onde começa tudo isso. Existe uma raiz espiritual. Recentemente, um senhor, ele estava comentando como a empresa dele estava indo mal. E ele falava que as coisas na empresa dele não iam para frente, não progrediam. E ele não sabia explicar, porque tudo parecia andar certo. E por que não estava progredindo? Aí ele descobriu, através da profetisa de Deus, que revelou que dentro da empresa dele haviam feito um trabalho, invocando uma entidade que estava travando tudo. Era um ex-funcionário que, descontente por ter sido demitido, chegou escondido na empresa e ali depositou aquela força diabólica para amarrar a vida da empresa e do patrão. Quando ele fez isso,
O empresário que não tinha nenhuma proteção e as brechas espirituais estavam abertas, foi atingido pelo mal. Orientado pela profetisa, ele fez o trabalho forte e do altar de Elias desmanchou tudo o que não presta, que estava atrapalhando, e de uma maneira surpreendente, uma semana depois, as coisas começaram a ir para frente. Por quê? Porque desfez o que estava por trás de toda a maldade daquele ex-funcionário. Uma obra diabólica, espiritual. Tem pessoas que sentem, como o apóstolo disse em uma das últimas transmissões, que sofrem com um sono, ou uma preguiça, ou uma fadiga, que médico nenhum consegue explicar. Outros, eles simplesmente travam naquilo que querem fazer. Até têm boas ideias, mas não conseguem colocá-las no papel, porque são travados espiritualmente. E tem muito mais para descobrirmos a respeito disso. A nossa maior defesa é o ataque, o enfrentamento, com ousadia e objetividade. Quem diz, eu só acredito vendo, não entende a visão de batalha espiritual, porque o certo é crer para ver. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos lá? Abraão, ele não viu o filho, mas creu na promessa e obteve o Isaque. Moisés, quando Deus mandou ele marchar, enquanto ele marchava, as águas do Mar Vermelho estavam lá. Mas à medida que ia marchando, as águas se abriram. É indescritível. E quando uma pessoa começa a agir na força da sua fé, porque a fé ela tem que ver antes de acontecer, é materializar antes de se tornar real. O mundo espiritual, ele é assim. É uma batalha onde você precisa vencer o primeiro inimigo, o primeiro obstáculo, que é você mesmo. Dúvidas, medos, conceitos errados, traumas, tudo isso é empecilho para você poder obter aquela fé que vai te conduzir à vitória. Então, se você consegue vencer o medo, se você consegue vencer a dúvida, se você consegue vencer os traumas, se você consegue vencer e crer que além de todo trauma, todo medo, todo abuso, tudo que você viveu no passado, você pode ter uma vida melhor e você começa a enxergar pelos olhos da fé uma vida melhor, você consegue. Nós vemos isso em irmãos que conseguem carros sem ter condição de comprar o carro. Casas, empresas, irmãos que conseguem contratos milionários porque acreditam no poder maior do Deus vivo. Continua comigo. O mundo acredita na miséria porque a vê. Acredita na derrota porque vivem isso e não conseguem enxergar uma vida melhor. Esperam melhorar, esperam ter para só depois agradecer. Quem vive a fé enxerga o que quer alcançar e não permite que nada mude sua visão. Acredita na vitória e a vitória vem. O que faz a fé ser viva é o sacrifício, a entrega de fé, pois o grande segredo da vitória nós falamos todos os dias. O sacrifício gera milagres. Não basta só crer, tem que crer e agir. A fé tem que ser ativa, não dá para ficar só na conversa. Quem crê, obedece. Quem crê é fiel, sendo fácil ou não. Bem, podemos observar na força e na fé de Gideão. Gideão, ele creu na promessa de Deus que daria a ele a vitória. E não daria a vitória porque ele tinha muitos homens. Primeiro foram chamados 32 mil pessoas. Ele tinha um exército considerável. Mas não era aí que Deus ia fazer a vitória. 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. E depois dos 10 mil, 9.700 foram embora, ficaram apenas 300. Com 300 homens, ele venceu um exército que era considerado inumerável, como os grãos de areia da praia do mar. Eram tantos que parecia que não podia se contar. Como esses 300 venceram? Porque viram a vitória antecipada. Creram no poder extraordinário da fé. Eles não olharam para o que tinham, porque se fosse olhar para o que tinham, eles não tinham condição nenhuma de vencer. Mas é aí que entra o poder extraordinário da fé. É aí que entra essa força poderosa. Siga comigo.
O que acontece no reino dos céus com as crianças Israés, com os valentes de Davi e as mulheres do projeto Ação Mulher, agrada a Deus e aos pais, pois mostra à família o exemplo que a igreja vive. O exemplo de um comportamento faz as crianças seguirem. Nossa geração, ela foi enganada pelo mundo e assistíamos na TV propagandas de cigarro que glamorizavam fumar e só depois é que proibiram, pois descobriram que o cigarro dava câncer. Nossa geração foi prejudicada pelo conhecimento errôneo. E eu agradeço a Deus pela vida da madrinha Bárbara Barcelos e pela turminha da madrinha, que vem formando uma geração linda e sadia. Nossa igreja, ela é uma família. Os nossos jovens de hoje não gostam de hipocrisia, eles gostam de saber que seus pais vivem o que pregam. Jovens inteligentes que têm a alegria de saber que sua família tem tudo a ver com o Espírito Santo, como nós da igreja temos vivido. E eu não posso deixar de falar que o que aconteceu em Goiânia foi uma obra de fé. Apesar de termos um apoio político forte em Goiânia, porque tudo isso foi plantado de uma maneira leal, porque o companheiro que esteve conosco desde o início, desde 1992, apoiando o apóstolo sempre esteve do lado dele e vice-versa. E ele sempre defendeu a igreja. E teve a igreja como sua igreja. E todo aquele apoio político que nós recebemos conduziu a que tivéssemos portas para a gente poder abrir. A gente precisou abrir portas. Precisamos porque, para ter aquela festa, precisávamos de iluminação, precisávamos de palco, precisávamos de toda a estrutura, de todo um mecanismo que, se fôssemos olhar se teríamos condição ou não de fazer, poderíamos dizer, agora não dá, a gente temos contas para pagar, temos dívidas para organizar e poder pagar depois, temos muita coisa para fazer. Mas é aí que está. A gente vive a fé. E as crianças que tiveram com a turminha da madrinha, com a nossa madrinha Bárbara Barcelos, a nossa bispa tão querida, experimentaram uma alegria, uma fé, que estão contagiadas e estão contagiando os seus pais, a sua família. O que começou em Goiânia foi uma revolução de fé, porque acreditamos, e você precisa acreditar no seu ministério, no seu santuário, onde você está, que você pode fazer não só o que aconteceu em Goiânia, mas muito mais. Você pode, se crê que pode. Como são os fortes e os fracos na batalha espiritual? Aqui eu cito o livro de Atos, do capítulo 19, onde o apóstolo Paulo, levado pela fé e pela revelação, ele curava os enfermos. O que a nossa apóstola faz através da água da fonte de Ana, da revelação do Espírito. Não é uma coisa assim, deu vontade de fazer. Não. Houve toda uma direção, houve todo um preparo para que isso acontecesse. Observe bem. Deus usa poderosamente o apóstolo Paulo e realiza grandes milagres. Em Atos 19, no versículo 11, ele usa lenços e aventais. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo, ele agiu debaixo da revelação do Espírito. Sabia que as vestes sagradas de um homem fiel simbolizavam a sua autoridade. E tinha um relacionamento muito forte com Deus. Olha aí, você vê a característica de quem é forte. Quem é forte é por quê? Porque agiu debaixo da revelação do Espírito, ou seja, debaixo da linha da obediência. É isso, por isso que o sacrifício gera milagres, porque o sacrifício não é você que determina. O sacrifício é direcionado. Uma oferta, ela é espontânea. Uma oferta você dá por carinho, por fé, mas um sacrifício, ele é dado por direção, é um direcionamento espiritual. E invoga o problema, a situação que a pessoa está vivendo. Por isso tem algumas pessoas que às vezes, porque aprenderam no mundo, elas falam assim, quanto que é para ir no Monte Manaim? Primeiro, não tem quanto que é para ir no Monte Manaim, porque não tem ingresso, não tem taxa para poder pagar para ir para o Monte Manaim. Monte Manaim é uma obra espiritual.
O Vale de Elim é uma obra espiritual. E para ir, é um sacrifício que cada um faz de acordo com aquilo que precisa. Não é esse é o valor X, esse é o valor... Quem trabalha assim é porque ainda vê as coisas de forma material e não espiritual. Pode observar que em toda a palavra santa de Deus, cada herói da fé, cada um personagem que obteve um resultado das mãos de Deus, ele teve uma direção específica, assim como o Gideão. Para vencer os 7 anos de derrota que Israel sofria nas mãos dos midianitas e amalequitas, ele pegou o boi de 7 anos, direcionado pela visão do anjo, que agradado por Deus, enviado por Deus e agradado por Gideão, porque Gideão ofertou, ele preparou o cabrito primeiro, foi lá, olha como aconteceu um processo. A vitória, ela aconteceu depois do grande sacrifício, mas para chegar até o sacrifício, houve uma caminhada. Ele deu a primeira oferta e depois foi dado a direção. O anjo não falou com ele assim, ó, essa oferta que você deu está errada. Não, aquilo serviu para abençoar e abrir caminho. Entende como o processo dele foi diferente? Poderia já ter orientado, olha, você vai fazer o sacrifício do boi de 7 anos, de uma vez. Mas não, ele precisava ir trabalhando a sua fé. E a fé foi trabalhada em meio a uma situação onde Israel não tinha mais nada, tinha perdido tudo na mão dos inimigos. Então ele tinha pouco para dar, mas mesmo assim ainda tinha para dar. Tinha para ofertar e depois no sacrifício pegou o boi de 7 anos, porque foi direcionado. Isso é que vai fazendo diferença. O apóstolo Paulo, ele via que cada pessoa precisava de um pedaço da veste sagrada dele. Foi dada a direção na hora pelo Espírito de Deus a Paulo. Paulo tinha essa intimidade com Deus. O apóstolo Paulo tinha essa direção de Deus. Por isso ele fez. E por isso foi abençoado. E por isso o povo foi curado. E por isso chamou a atenção de toda aquela região. Esse ato de fé, os atos proféticos, eles traduzem uma revelação dada à pessoa. Os objetos sagrados, a veste do apóstolo Paulo, ela tinha um poder espiritual, não no tecido, mas na ação de fé. É isso que os crentes, as igrejas fracas, elas não conseguem compreender, porque elas não entendem que até um objeto pode ser impregnado de uma autoridade, de um poder espiritual, de uma ação, tanto de luz quanto de trevas. Um dos pontos, por exemplo, por onde entra o mal dentro de casa, é se você leva para dentro de casa um objeto amaldiçoado, impregnado por forças diabólicas. E isso é real. Isso é real. Não só pelas pessoas que passaram por essa experiência terrível, mas também por aqueles que, pela palavra de Deus, viram na manifestação daquilo que o nosso profeta Isaías, ele fez com o rei Ezequias, com a pasta de figo. Aquilo foi um ato profético, um objeto espiritual usado para curar Ezequias. Se você for analisar dentro da palavra de Deus, você vai descobrir vários pontos disso. Vários pontos disso. Onde Deus ele prometeu abençoar o pão e água para dar saúde para o povo. O maná que vinha do céu e a água que ia trazendo saúde para aqueles que estavam doentes. Ou a serpente de bronze levantada no deserto para retirar o veneno das serpentes que atacou o povo de Israel. São tantos relatos que, se você estudar e aprofundar na Bíblia Sagrada, você vai ver do Gênesis ao Apocalipse a revelação dos atos sagrados. Quem não crê nos atos proféticos, quem não acredita na força e na influência dos objetos sagrados, não entende isso e não consegue receber a bênção disso. Paulo entendia. Agora, quem quer fazer do seu jeito, faz igual esses aqui, os fracos na batalha. O fracasso dos 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Seva. A gente vê isso em Atos 19, versículo 13 a 17. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos, ou seja, estou mandando você embora, por Jesus, a quem Paulo prega.
E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, um judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheça Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se, ou seja, dominando todos, pôde-se mais do que eles, de tal que maneira que nus, ou seja, sem roupa, feridos, fugiram daquela casa. E isso foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E esses homens eram profissionais da religião, esses exorcistas ambulantes, ou seja, os mercenários da fé. Eles faziam porque eles achavam que podiam fazer e com isso ganhar benefícios. Usavam a frase Jesus a quem Paulo prega. Isso mostra que eles mesmos não acreditavam naquilo que eles pregavam. E aprenderam, talvez com o pai, uma religião mecânica, apenas ritualista, fora da obediência apostólica, ou seja, apenas religiosa. A oração dos filhos de Seva era só barulho, não tinha obras. Então a gente percebe na ação deles, no fracasso deles, que eles estavam totalmente fora do plano. Primeiro, porque quando uma pessoa ela diz assim, vou fazer do meu jeito, ela está excluindo Deus, excluindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo da vida dela. Mesmo quando ela diz, Deus vai compreender, peraí, Deus não tem que compreender nada. A palavra dele é fixa, verdadeira, revelada, e ela não muda. O que tem que mudar é você. É você que tem que fazer, é você que tem que sacrificar, é você que tem que batalhar, é você que tem que agir. Lembre-se que para ter o poder é preciso ter temor. O temor de quem fala a Deus que vai fazer algo deve ser muito grande. Pois fé e confiança é uma via, eu perdi aqui, é via, tá? De mão dupla. Você confia em Deus, mas Deus precisa também confiar em você. Estudando sobre o Gedeão, vimos que ele pediu ao anjo para esperar a oferta. Ele foi, preparou e trouxe para o anjo. Agora, quantos prometem e não cumprem? Você não é obrigado a fazer um voto. Mas se fez, cumpram. O anjo esperou Gedeão cumprir. A palavra de Deus diz em Juízes 6, de 18 a 24. Gedeão diz, eu imploro, eu rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente. E o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. E entrou Gedeão, preparou o cabrito, os pães asmos de uma efa de farinha, a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo disse, agora pega a carne e os pães asmos e coloca sobre a penha e derrama o caldo. Assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na mão, tocou a carne e os pães asmos, e subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os pães asmos. Então o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Gedeão viu que era o anjo do Senhor e disse, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse, passa já contigo, não temas, não morrerás. Então Gedeão edificou um altar ao Senhor e chamou ali, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Ou seja, Gedeão fez um voto. Anjo de Deus, fique aqui, eu vou preparar uma oferta. Me espere. E ele foi e fez. O erro de muitos é dizer, eu vou fazer e não fazem. É essa falta de temor que impede a ação de Deus na vida de muitos. Não vou dizer muitos, mas daqueles, os poucos que não levam a sério aquilo que precisam fazer, que devem fazer. Aí alguém pode dizer, então não é melhor eu não fazer meu voto, é melhor eu não fazer. Você pode até dizer isso, mas também é melhor dizer, como é que eu vou fazer agora? Porque se eu não fizer a minha parte com Deus, como vai ser? Ou seja, se você não plantar, como é que você vai colher? Deus é o Deus de ontem, hoje e sempre. Mas esse mesmo Deus que sabe todas as coisas, ele sabe até se você vai fazer ou não.
Porque o presente de Deus, Deus já vê o futuro. Agora, se você já entra, e por isso algumas pessoas elas começam uma coisa e não são abençoadas, porque começam e param no meio do caminho. Isso é grave demais e tem que ser analisado. Maldito quem leva a obra do Senhor, a obra de Deus, relaxadamente, pois de Deus não se zomba, como diz em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um ou amar outro, se devotar a um e desprezar a outro. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Nesse caso, riquezas é aquela pessoa que ela se volta apenas para a matéria. Ela tem amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. No ofertório, você adora a Deus e mostra sua fidelidade. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando tentaram destruir o reino dos céus, o querubim mais lindo queria assentar no trono de Deus e destruir o reino dos céus. Levantou então um terço dos anjos para destruir o reino dos céus. Houve grande batalha nos céus. Mas por que não conseguiram destruir o reino dos céus? Porque Deus tinha no céu o arcanjo Miguel para derrubar o inimigo. Se o inimigo quiser destruir sua casa, pode ter certeza que não vai. Se quiser destruir sua vida, pode ter certeza que não vai. Porque nós somos seres de costumes. Eu costumo orar de madrugada. As pessoas acostumam a orar também. O diabo também acostuma. O diabo já acostumou a ser derrotado pelo arcanjo Miguel. O diabo já acostumou a perder. Ele foi treinado para ser derrotado. Cada vez que você é fiel, cada vez que você entrega seu dízimo, cada vez que você oferta, pois cada ação de fé vem acompanhada pela consequência que ela produz. É mais ação e menos conversa. O inimigo foi derrubado e você está aqui porque ouviu a voz do anjo da revelação. Você é uma labareda de fogo. Olha aqui em Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O diabo e sua sujeira, ele tenta colocar na mente das pessoas fracas que é só o sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quando você cumpre o seu voto, apresenta a sua fé, seu testemunho de fé, seu testemunho de sacrifício no altar. Quando eu digo, eles venceram, esse eles somos nós. Sou eu, é você que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de nosso testemunho. Pois a nossa ação reverbera no mundo espiritual e físico, abalando as estruturas da realidade. Agora presta atenção nisso aqui. Inimigos por todos os lados. Mas não se iluda. Não basta ser positivista, só pensar positivo. E não atentar que estamos vivendo ainda em uma terra cheia de perigos. Às vezes arrumamos inimigos sem querer. Na rua, no trânsito, no vizinho, alguém que não vai com a nossa cara. Do nada a pessoa toma raiva, toma ódio, faz juras de maldição, ameaças. Só quem sabe o que sabemos e vive o que vivemos consegue ter a segurança de um poder maior nos envolvendo. Mas e aqueles que não sabem e não vivem essa fé? O Senhor colocou em seu coração a necessidade de liderar à frente da batalha, como os Gideões e os seus 300. Não somos covardes e nem medrosos como os 22.000 homens que voltaram para trás. Está lá em Juízes 7:3. Também não somos desatentos como quem estava na frente. Também não somos desatentos com o que está à frente, como os 9.700 que viviam sua vida sem o zelo da vigilância. Está lá em Juízes 7:5. Somos como os 300 que matavam a sede com uma das mãos, mas a outra estava com a espada pronta para a luta. E quando precisaram tocar as trombetas, tocaram. Quando precisaram antecipar o inimigo, anteciparam. Porque os valentes sabem a hora de vencer, porque sabem obedecer. Eram 300 homens com Gideão, contra um exército inumerável como a areia na praia do mar. Mas antes de entrar na luta, eles viram como uma mensagem na cabeça pode decretar a derrota e determinar a vitória de outro. Esse sonho encheu Gideão de fé. Olha que coisa impressionante. Em Juízes 7, de 13 a 15.
Chegando, pois, Gideão, eis que ouviu um homem contar com seu companheiro um sonho, e dizia: eis que eu tive um sonho, que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda e a feriu, e caiu e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Agora era só obedecer, o que também não era fácil. Pois você já viu um grupamento de policiais invadir sem armas um lugar tomado por traficantes armados? Parecia loucura. Mas é isso que é a fé, uma loucura. Mas lembre que havia uma direção espiritual para isso. Uma palavra profética do anjo de Deus para que fizessem. Fazer algo que dá na cabeça porque acha que vai dar certo, só traz derrota. Aliás, foi aí que surgiu o problema, quando os filhos de Israel se afastaram de Deus e fizeram o que achava melhor. Os 300 iam entrar somente com trombetas e tochas. A única espada seria desembainhada pela fé obediente e se manifestar contra os inimigos. É isso que torna a espada de Miguel tão forte. A força da obediência e do sacrifício que gera milagres. Gideão disse: olhai para mim e façam como eu fizer. E eis que, chegando à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis. Tocando a buzina, eu e todos que comigo estiverem, eu também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: espada do Senhor, espada de Gideão. Ou seja, Gideão, ele precisava colocar todos na mesma visão que ele. É o que você precisa fazer onde você está. Fazer com que todos tenham a mesma visão através do seu exemplo de ser um Gideão. Os Gideões são aqueles que sentem de Deus o chamado para agir em sua obra e evangelizarem através do rádio, TV, internet e panfletos. Nenhum ser humano consegue fazer o que nós fazemos. Permitir sermos usados por Deus para tirar uma alma das garras sujas do diabo, expulsando os males, curando, abençoando e, o mais importante, trazendo cada pessoa a uma nova esperança, uma nova vida, um novo nascimento. Estes são os verdadeiros sábios, os ganhadores de almas que ofertam e lutam por famílias que nem sequer as conhecem. Como dizem Provérbios, o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas, sábio é. Somos evangelizadores, somos águias que lutam pelas almas, como aqueles que nos chamou, e isso nos traz força. Porque em Romanos o apóstolo Paulo disse: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca e glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa boca não é uma boca comum, é a nossa ação sendo colocada em prática. Então a oferta de um Gideão é entendida como a graça de Deus para salvar. Ser um Gideão é fazer parte de uma guerra santa contra as forças do mal e ser participante das bênçãos do reino dos céus. Aleluia! E se você tem ao seu redor pessoas que ainda não são Gideões que vão lutar por esta obra, Gideões que vão ofertar e que vão receber no Monte Manaim seu objeto sagrado, e que vão tocar a trombeta, e vão soar a trombeta na força e na graça da fé e na direção apostólica, ensine-os a ser. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, é a nossa força, é o que acreditamos. Olha, semana que vem, dia 7 de agosto, vamos começar o estudo do novo livro do nosso apóstolo, Mentes Negativas Anulam a Fé. Pegue a ficha de inscrição, pegue o nome, o WhatsApp de cada um e envie no grupo que eu vou disponibilizar para que você possa participar desse grupo de fé que a gente vai estar divulgando constantemente tudo o que está acontecendo e todos os textos adicionais para você poder ir estudando junto com o livro sobre essa grande força espiritual que Deus revelou ao nosso apóstolo. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Paz e luz.